Olá, eu sou Eliana Borelli, estou secretária da Arte Flor e hoje temos aqui uma convidada muito especial, que é Elizabeth Duzic, que vai nos conceder uma pequena entrevista, nos falando da sua caminhada com as práticas integrativas e complementares, mas já conversamos um pouco e ela vai focar mais na terapia floral, que é o nosso foco aqui hoje, né? E então, desde já agradecendo por teres aberto esse espaço para nós na tua agenda, que eu sei que é bastante corrida, né? E, e vai nos contar também como foi seu chamado para esta área da terapia, seus principais projetos junto à Arte Flor, que tem um que é maravilhoso, que foi o Voo das Borboletas. Mas eu vou deixar com a Elizabeth e ela nos conte, então. E vou procurar não interromper, né, para não cortar o fluxo da sua fala, tá bom, Elizabeth? Muito bem-vinda, bem Tá feliz de bom. tê-la aqui. Obrigada, boa noite, Eliana, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a Arte Flor, a você, a disponibilidade ao convite, né? Então, é sempre uma oportunidade de a gente poder trazer um pouquinho daquilo que a gente tanto gosta e faz, né? Então, meu nome é Elizabeth Duzic, eu sou co-criadora do sistema Lisbeth Florais, que até uns anos atrás se chamava Flor de Lis Essências Florais, e aí depois eu já conto que por questão de marca a gente trocou, né? Então eu venho de uma caminhada dentro das práticas integrativas de saúde, né? Minha primeira formação foi ser massoterapeuta e depois eu comecei a buscar a terapia floral. Na realidade, essa busca, Eliana, ela começou antes, ela começou por mim. Eu tive muito problema de saúde e aos 28 anos eu fiz uma cirurgia de esterectomia total, eu tinha ovários policísticos e entrei em menopausa precoce. E foi dentro da terapia floral, né, que eu achei o maior auxílio. Então, eu me apaixonei pelos florais e fui estruturando, tanto que todos esses anos eu nunca fiz utilização de hormônios sintéticos, nada. Né? Eu consegui equilibrar muito bem isso com a terapia floral e a homeopatia. E aí fui fazendo os cursos. Então, eu fiz os cursos, claro, a gente começa pelo nosso amado Dr. Eduardo Bach, fiz os cursos de florais de Bach, depois fiz Minas, Filhas de Gaia, Florais do Sul, e fui atuando. E eis que, de repente, nasce na minha casa algumas flores, né? E até um cliente que me disse que as flores tinham a ver com o campo, né? Porque alguém na casa precisava, e eu comecei ali fazendo sem nem entender muito bem o que eu estava fazendo nessas primeiras essências. E comecei a utilizar. Então, depois, claro, com o conhecimento das outras essências, do que já era pesquisado, eu fui desenvolvendo as minhas essências, né, ou as essências que era na época chamado flor de lis. E fui obtendo resultados muito bons, né? Então, eu comecei a pesquisar em 2003. Paralelo a esse trabalho, eu fui sempre buscando, assim, né? Então, eu tenho vários cursos dentro das áreas das integrativas, né? Hoje também sou consteladora, né? E fui agregando, porque me encantava ver as transformações pessoais, ver as tomadas de consciência, a mudança de padrões, né? E dentro deste trabalho, quando eu fui assim cultivando, fazendo as pesquisas, acabei em 2014 indo fazer o curso de homeopatia, me formei em homeopatia, porque eu queria entender como o Dr. Bach chegou nas flores, né? Então, Uhum. foi uma jornada que foi, assim, primeiro de autodescoberta, de busca interna para mim e a utilização das essências. Quando eu já tinha estruturado uma certa quantidade de essências e não sabia muito bem a quem nem eu buscar ou recorrer, eu tive o privilégio de ter contato e conhecer a Rogéria,
num evento que eu estava panfleteando, que eu ia dar curso dos meus florais. Eu dava aula de naturopatia na escola de naturopatia, estava indo para uma outra escola onde a gente ia focar essa saúde integral. Então, era um curso de formação em terapeutas naturopatas, e eu dava a cadeira de florais, né? Começava com bai, e aí entrava com o meu sistema, e dava a cadeira de ética e de metafísica da saúde, que é um tema que eu amo de paixão. E aí eu conheci a Rogéria Arteflor, e aí fui convidada e recebi todo o apoio da Arteflor. Então, em 2010, a Rogéria me convidou e eu lancei o sistema, que na época se chamava Flor de Lis, dentro da associação da Arteflor. E foi um verdadeiro presente, assim, né? Poder compartilhar do que eu vinha pesquisando e buscando. Em 2011, dali em diante, eu comecei a ser mais atuante junto à terapia floral, junto à Arte Flor. Em 2011, a gente recebeu o prêmio Destaque de Sistema do Ano. Em 2014, eu já tinha feito as essências, os compostos de Lis, que daí saiu o livro que hoje nós temos, que é o das Cartas de Lis, que são temas ilustrados para situações da vida, onde traz um composto floral associado, que é um projeto que se chama Autocura com Florais, né? Então, a Rogéria prefaciou esse livro para mim, né? Foi um estímulo também ter a Arteflor como parceira. A gente fez também o lançamento dentro da Arteflor. E aí hoje, conversando com você, eu estava lembrando, né, assim, a gente falando das flores, ou de como a gente começou essa jornada lá atrás, né, e falamos que ambas somos consteladoras, e lembrando do meu pai e da minha mãe, porque na realidade eu acho que a gente já vem com alguma coisa, né? Minha mãe era apaixonada por flores e o meu pai por ervas e plantas, né? Então nós A tínhamos minha, centenas. então temos algo em comum. Minha mãe também, e meu pai fazia erva mate. Então, E a, olha que maravilha, né? aham, sim. E aí a gente começa a ver que a gente está a serviço mesmo de alguma coisa, porque eu me dei conta, assim, de que eu sabia muito. As pessoas às vezes perguntavam, mas como é que tu sabe tanto o nome das flores? Minha mãe tinha muitas flores em casa, então, claro, eu sabia o nome popular, mas pelo nome popular eu chegava Uhum. na pesquisa, né? E aí eu fui desenvolvendo o sistema conforme a necessidade, os meus atendimentos, né? Eles também foram migrando. Hoje eu trabalho muito mais com um processo mais consciencial, metafísico mesmo, de trazer o que é aquela dor ou aquela doença, ou que nem a gente falou da criança ferida, as partes dissociadas dentro de nós, que a terapia floral vem trazer, né? Então, hoje de Uhum. manhã, ainda conversando com a Rejane, eu falava sobre isso. A terapia floral, para mim, é consciência em gotinha, né? E se a gente Uhum. observar que esses padrões são os mesmos padrões que nos adoecem, vamos dizer assim, que a gente tem por uma distorção, por um trauma, por um bloqueio, né? A natureza ela tem o seu próprio caminho, e as leis naturais de tudo que nasce e é manifestado nessa terra tem uma geometria sagrada, né? E as flores são verdadeiras mandalas dessas geometrias, desses padrões geométricos da natureza que trazem este processo de autocura. Então, eu cada vez mais fui entrando nesse universo de procurar entender esses padrões. Então, quando a gente começou lá atrás, né, acho que você deve lembrar como é que a gente conhecia floral. É a alma da flor, né, a gente dizia, porque a gente também não tinha o conhecimento necessário de onde os florais atuam. Mas quando a gente entra para esse Uhum. universo dos campos morfogenéticos, né, os campos de memória e informação, que a gente estuda, por exemplo, na constelação, que hoje a gente sabe mais sobre campos, no sentido que a constelação trouxe isso para fora, vamos dizer, trouxe à vista, ficou mais evidente.
mas a gente já atua há muito tempo nesse campo, que é o campo de memória, que é o campo que está registrado. Tudo que nasce, tudo que está aqui, tem memória, tem informação. É o mesmo campo que atua a constelação familiar, é o mesmo campo que atua, na minha opinião, uma leitura sensitiva, uma leitura de tarô, ou seja, esse campo ele traz aquilo que é importante. E as essências passaram, então, né, de uns anos para cá, a ter uma denominação nova, como essências do campo da consciência, né? Porque a Uhum. gente entende que já não é mais só a consciência daquela flor, daquela geometria que traz, mas também de tudo que envolve o feitio daquela essência floral, né? Então, o que você pode utilizar, por exemplo, as essências que hoje se chamam Lisbeth, e foi chamada de flor de lis até 3 anos atrás, eu utilizei musiconsciência, cristaloterapia, né? Eu utilizei técnicas de imantação do Reiki, do Ho Oponopono. Então, toda a minha jornada, toda ferramenta nova que eu tinha, eu botava com todo o meu amor no feitio daquela essência. E isso, eu acredito que os outros co-criadores, isso determina aquela essência que vai ainda trabalhar com a consciência do terapeuta que está indicando. E é uma alquimia linda, né? Porque isso é Uhum. o que vai trazer as modificações dos padrões adoecedores, no caso, para um alinhamento. Então, as flores, elas trazem para a gente. Esses dias eu usei essa expressão, eu disse, ó, a gente vê flor, se a gente olhar as flores como mandalas de Deus, como eu gosto de chamar, porque eu acredito que são dessa natureza divina, da mãe celeste, né, de ser superior, arquiteto, e as flores, elas estão em todos os ritos de passagem, né? Quando Verdade. um bebê nasce, a gente dá flor à mãe, né? Quando há uma paixão, um namoro, é ofertado flor. Quando Uhum. há uma partida, as flores seguem. Então, elas guiam determinados ritos na vida da gente, onde elas estão presentes o tempo todo. Como nós, na nossa infância, sua mãe ligada às flores, a minha ligada às flores. Então, as flores, elas realmente elas trazem a essência mais pura da natureza naquilo que ela vem, na sua perfeição, na sua geometria sagrada, na sua essência que está ali. E entrando junto a consciência e a essência de quem faz a produção e de quem vai atender, que está no campo daquela pessoa, e isso eu acho extremamente rico e importante. Hoje de manhã Uhum. eu e a Rejane conversávamos sobre isso, da importância que é o terapeuta que atende, que está na ponta com o consumidor final, que é o cliente, é o paciente. Ele Uhum. diluir essa essência, porque ele está naquele campo. Ele, mais do que ninguém, sabe a essência que ele pode usar para determinado tipo de coisa daquele cliente que ele atende, né? Uhum. Beth, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim, sim. Então, do inglês, do Yorubá, eles falam ah, flower remedies, remédios Sim, florais. remédios florais. É, mas Uhum, nós não usamos, como você colocou, né? Que uhum. são campos de consciência, né? Essências do campo de paciente. Nós procuramos não usar a palavra remédio, não é? Uhum. Por quê? O remédio, aqui, né, no Brasil, remédio remete à alopatia, né? Então, assim, eu acho que, assim como as terapias, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, eram chamadas terapias alternativas. Isso dava a ideia de quê? De que se você não resolvesse na medicina, você tinha uma alternativa, né? Depois Uhum, passou a denominação para terapias complementares, depois terapias holísticas, depois complementares, e hoje elas estão como terapias integrativas,
né? Já nas práticas de saúde integrativa. Cada vez mais que eu vejo que, graças a Deus, né, essa mente está sendo aberta e os próprios médicos já estão, muitos abraçando a terapia floral, muitos vindo a perceber que não há uma distância, uma guerra, uma competição. Há algo que nós podemos oferecer enquanto terapeutas, que é mais natural, que não é invasivo, que não traga tantos efeitos colaterais. Uhum. Eu usei o meu exemplo de cirurgia, porque, por exemplo, para mim, muito jovem, 28 anos, entrar numa menopausa, eu estava fadada a ter que tomar hormônios para não ter uma doença. Só que aquilo me deprimia, eu ficava muito mal. E eu disse para minha médica, eu não vou. E aí foi que eu encontrei, dentro da terapia floral e da homeopatia, muito recurso. Eu nunca tomei hormônio, né? Então eu sempre digo que eu fui meu laboratório, né? Porque a gente faz Uhum. isso, né? A gente vai vendo aquilo que serve para a gente quer ofertar para o mundo. Então, cada flor que eu descobria, cada essência que eu fazia, que eu testava e pesquisava, mais vontade eu tinha que mais pessoas chegassem nisso. Uhum. E aí, junto à Artiflor, depois pude servir um tempo no projeto do Voo da Borboleta, que era com as crianças em situação de risco, né? Eu nem lembro bem o Uhum. local, mas era em Porto Alegre, assim, acho que era Vila Bom Jesus, eu não me lembro. Eu sei que até para entrar era complicado. E eu ia, né, assim como outras colegas, ofertar um turno do meu horário. Eu trabalhava com as crianças bem pequenas. E sempre procurei estar ao auxílio com as minhas essências, né? Com as essências que eu produzo, não da Beth, não é as minhas, mas essas essências que eu produzo. Então, bastante tempo eu colaborei com a Artiflor lá. Agora que a gente teve essa tragédia lá em São Paulo, enviei essências. A outra vez que teve no Rio, enviei Uhum. também, né? Então, é isso. Eu gostaria de falar da troca de nome, né? Porque muita gente até já falava assim, o pessoal costumava se referir aos florais como os florais da Beth, né? E muita gente acha que o Lisbeth é um trocadilho do meu nome, mas não é. As essências, elas tinham o nome de flor de lis, porque foi a flor de lis que me trouxe o entendimento desse ciclo da vida do que eu estava fazendo, e até a guiança, né, assim, dos meus mestres. Depois eu vinha saber de todo um significado oculto, e a flor de lis era a flor carro-chefe do sistema, vamos dizer Uhum. assim. Quando eu fui fazer marcas e patentes para registrar meu sistema, enfim, eu descobri que já havia uma farmácia que era nesse mesmo segmento, que eu não poderia usar mais o flor de lis. E isso já fazia 18 anos de pesquisa, então para mim foi quase uma perda, assim, foi bem difícil. E aí eu fiquei buscando uma identidade onde eu não perdesse a lis, né, que era a flor de lis. E aí um Uhum. colega me sugeriu Lisbeth. E aí o Uhum. sistema passou, então, a se chamar Lisbeth Florais, né? A gente alterou alguma coisa do logo, mas continua o beija-flor como mensageiro do amor, por ser um dos animaizinhos que me guiou na colheita, né? E sim, a gente tem muitos projetos junto na Artiflor, a gente quer proporcionar alguns conhecimentos, alguns aperfeiçoamentos. Eu tenho muita vontade ainda de fazer a terapia, assim, o possível para que a terapia floral seja reconhecida como ela merece. Nós Uhum. fizemos um trabalho de formiguinha há anos, né? Levando, mas a gente sabe que ainda precisa muito para a gente chegar lá, né? Mas a gente está cumprindo o nosso propósito, que é vir aqui e preparar estas gotas de consciência, né? Dessas mandalas divinas de Deus que são as flores. Uhum. Perfeito, maravilha. Nossa, tu teria muita coisa para nos falar ainda. Mas eu sei também que tu presta mentorias, dá curso, Uhum. como Sim, é que é isso?
Então, assim, eu hoje, o meu trabalho ele foi mudando, como eu falei, eu venho da área da massagem, então me tornei professora de massagem, de anatomia, fisiologia e fui buscando, né? Eu sou uma buscadora mesmo. Fui para a homeopatia para pesquisar. Hoje o meu trabalho, ele é basicamente a constelação, o resgate de alma, que é um trabalho onde eu incluí algumas técnicas, tá? Entre reiki, frequências de luz, apometria e visão sistêmica, aonde eu busco trabalhar essa integralidade do ser, buscando as partes dissociadas, que nem eu chamo, né? Em todos os meus trabalhos, a terapia floral está inclusa, né? Uhum. Há uns 2 anos atrás, quando eu fiz a minha formação em constelação, eu participei da equipe por, eu acho que uns 3 anos, eu acompanhei a equipe na formação. Eu era instrutora daí das constelações, né, junto assim na parte técnica mesmo. E aí veio as essências de constelação, onde a gente criou 12 essências, que é o kit constelação, que vem trabalhar as leis da constelação e a visão sistêmica daquilo tudo que acontece. Então, a gente tem o último kit de compostos que saiu, eu utilizo muito nas constelações e muitos consteladores que são terapeutas florais estão utilizando. Ah, eu vou, Então, vou querer saber mais a respeito disso. é, Depois então, nós vamos conversar. lá no site, Sim. isso, lá no site, se entrar nos compostos, você vai ter ali o kit da tartaruga, que é do livro, é desse livro que a gente fez a nova edição no ano passado, em junho do ano passado, a segunda edição revisada das cartas de Lis, que são 32 essências, que são temas. E agora os 12 compostos da constelação, que vai trabalhar amor interrompido de pai, amor interrompido de mãe, hierarquia, pertencimento, congelamento, todas essas nuances que tem a constelação. E Uhum. para mim, Eliana, foi muito interessante, porque quando eu me dei conta, por exemplo, quando eu fui para a constelação, que foi um curso bem impactante na minha vida, e eu abracei também junto com a terapia floral, eu percebi que é o mesmo campo que a gente fala, né? Então, quando o Bert traz a Uhum. questão de campo, de a gente perceber que esse campo de memória, que era já conhecido lá na física, lá atrás, 1736, já era falado só que no campo da física, né? Aí Uhum. Rupert Sheldrake, né, biólogo que começou com as plantinhas estudar esse campo de memória e informação, deu esse nome de campo morfogenético, que é o campo que realmente tem todas as informações. Então, quando alguém vai olhar para algo, é a história das partículas e do observador na física, né? Quando Uhum. a gente põe a atenção em algo, busca ajuda, essa partícula colapsa e traz o processo que é para ser visto. E aí a gente vai utilizar então as flores, que podem nos auxiliar muito. E muita gente acha que floral só atua, que é a aguinha, que só atua se for uma coisa muito pequena. É potente a energia das flores, né? E Uhum. desse campo. Então, Sim. é muito rico a gente poder, junto a qualquer trabalho terapêutico, e aí eu falo assim, por exemplo, para mim, em todos os meus trabalhos, mas, por exemplo, quem é reikiano, quem é constelador, quem é massagista, eu usava essências nos cremes na massagem, sempre utilizei no corpo. Uhum. Então, é tão amplo o que a gente pode fazer com a terapia floral, ofertar, que às vezes a gente diz assim, nossa, olha o campo que tem ainda para expandir e a riqueza que é essa natureza, né? Que cada flor traz a informação necessária, aquilo que ela traz como virtude que vai entrar na nossa consciência. Nossa, Né? é simplesmente fantástico, não é? É, é É, aham. apaixonante, né? É apaixonante. Sim, e poder falar isso da vivência, né, de usar os florais, de sentir como é que a gente era, porque no momento que a gente inicia, né, com os florais, a gente não se dá conta da grandeza que é Da isso, né? grandeza. É, e só depois, quando a gente
é quando a gente realmente vai usando e vai persistindo no trabalho, né, desse caminhar na vida, é que a gente percebe o quanto é rico, o quanto a É gente é muito rico. beneficiado, não é? Aham. Tu Mas, sabe que. sim, Desculpa, diga. pode falar, pode falar. Não, diga. Não, eu ia dizer assim, a gente quando começa, que a gente se encanta com as flores, porque a gente vê resultado na gente, né? E acho que todo terapeuta, acho que tem isso. Se a gente vê resultado, a gente acredita e a gente quer ofertar, né? Então a gente vai fazer. E nessa vivência, eu nunca pensei, não foi algo pensado, aí eu vou criar um sistema. Eu fui colhendo Uhum. flor, teve uma época que foi meio insano, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo. Mas era um chamado, era quando eu vi, eu estava lá fazendo a essência. A essência eu sabia fazer, eu sabia como armazenar. Foi tudo muito intuitivo. Foi tudo vindo, brotando do coração mesmo. Então, eu acredito, sim, que quando a gente está inteiro naquilo que você gosta, as respostas vêm. E os florais, eles são magníficos para trazer respostas para a gente. Sim, realmente para modificar os nossos padrões, como você comentou Uhum. antes, né? Aham. Hum. Mas muito bom, Elizabeth. E como é que as pessoas te encontram, então? Quem está nos ouvindo, que não te conhece? Aí você falou assim, dos projetos, assim, ó, a gente quer ver, eu estou para abrir a formação do Lisbeth agora para o segundo semestre. Eu vou estar avisando nas redes. No Instagram eu estou como Beth_do Zic, né? E tem o Lisbeth, que é a página só das essências, ali onde a gente posta algumas coisas, tá? Tem o site www.lisbeth.com.br, né? Lá vocês vão Uhum, encontrar a descrição de todas as essências, o kit profissional, os kits de compostos, as cartas de lis, né? Eu posso falar só uma coisinha mais, não quero prolongar a tua entrevista, claro, mas eu claro, quero por falar, favor. eu quero falar das cartas. Às vezes, por mais preparado que a gente esteja na vida, a gente realmente não tem muita noção das coisas. Em 2015, eu fiz uma fratura no pé, eu estava fazendo o curso de homeopatia, porque nesse disso eu tenho muito de buscar, eu quero entender como, queria saber como é que Bach chegou nas essências florais. E aí eu fraturei meu pé, tive que fazer cirurgia, e nesse período que eu não podia trabalhar, inquieta como sou, eu acabei canalizando esse livro das cartas de Lis, que veio 32 temas, né? Então a gente tem acolhimento, paternidade, maternidade, feminino sagrado, masculino sagrado, né? Eu guiei mulheres muito tempo em busca do seu feminino, trabalhando justamente nas minhas dores femininas. E aí eu canalizei, e como eu gosto de desenhar, eu tinha desenhado as cartas. A primeira edição ela saiu bem simples, né? Eu fiz da forma que eu podia. Naquela época eu já queria ter feito algo mais elaborado, mas aí tem a questão de recursos, enfim, saiu a primeira edição do livro. E aí, no ano passado, eu propus uma revisão, com a troca de nome, eu digo, vou revisar o livro e vou fazer um trabalho mais elaborado. E aí já chegou a minha neta nesse trabalho. Inclusive, quem entrar na minha Oh, página vai ver. hum. Minha neta, eu comecei a pesquisar as essências florais em 2003 e me tornei avó em 2005. E essa neta, ela foi assim uma transformação muito forte na minha vida. O nome dela é Caroline. E a Caroline também sempre mostrou aptidão para o desenho. Meu filho também gosta de desenhar, eu gosto de desenhar. E ela está com 17 anos. E aí ela veio ficar comigo e eu fiz um convite para ela naquele verão. Eu disse, Carol, você não quer fazer uma releitura das cartas e fazer digitalizado com a tua arte, sem fugir do tema das essências? E ela abraçou o projeto comigo. E essa menina fez um trabalho tão lindo nas cartas, e eu passava o PowerPoint das flores, ela entrava em cada flor, e ela trazia com aquela arte o desenho. Então, as cartas são muito ricas, porque elas vêm com as flores que estão no buquê desenhada no tema, assim.
E aí a Olha gente que lançou, lindo. e aí ano passado a gente lançou a segunda edição do livro, que está disponível na Amazon, em algumas livrarias, tá na livraria na Cultura, na Santos, tem várias livrarias, e também na editora GE, né? A gente tem disponível, e quem quiser também pode pedir para mim que eu mando pelo correio. E é isso. E Que assim, maravilha! É isso por enquanto, é isso por enquanto. Nossa, só que aproveitando mais um maravilha. recadinho, então, né? Assim, ó, nós estamos agora, esse ano, com essa união de tantas técnicas que a gente traz, como eu te disse, a terapia floral sempre sendo a bandeira que eu carrego, estamos abrindo formação em constelação familiar, né? A partir do dia Olha, 2 de maio, o primeiro fim de semana de maio até novembro, nós estaremos com a formação em constelação familiar, dentro da qual vai entrar o kit constelação e o estudo assim básico dos florais, para quem quiser se uhum. aprofundar depois ir para um outro estudo. Sim, que maravilha. E você fala de Porto Alegre, né? De Porto Porto Alegre, aqui no Alegre. Rio Grande do Sul. Né? Ah, Nós vamos tá estar bom. ofertando no Espaço Rapa Nui, que é um espaço parceiro. Beleza. E Aham. agradecer muito essa oportunidade, né, Eliana, de Nós, conhecer, poder estar nós, batendo um papo aqui. nós da Arte Flor é que agradecemos muito você ter vindo nos falar um pouquinho dos seus projetos de vida. Realmente são projetos de vida, né? Vida. Para o nosso viver, para o nosso bem-estar, que este mundo está Sim, precisando tanto, não é? Que seja expandido. Então, muito obrigada e vamos acompanhar, eu que então, agradeço. a Elizabeth Duzic com os florais Lisbeth, que é com E, L-Y-S, Lis, né? não, ele antigamente era Flor de Lis com Y, no Lisbeth ele ficou o Lis normal. Ah, Lis, Lisbeth, Lisbeth Florais. Lisbeth Florais, com I, então. Tá, E tá bem. Muito obrigada, então, muito muito obrigada, Eliana, de agradecida. coração, agradecida, e sempre que precisarem, né? Vamos continuar levando as nossas flores, vamos continuar florindo a terra de bons sentimentos e pensamentos. Isso mesmo. Gratidão. Gratidão.